Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao AB Entrevista. Hoje vamos conversar sobre um tema urgente para o Brasil: a qualificação da atenção ao parto e o enfrentamento da mortalidade materna e neonatal, realidades duras que seguem marcando a vida de milhares de mulheres, famílias e profissionais em nosso país. O ponto de partida da nossa conversa é o Manifesto Integrado da Sociedade Civil Organizada para a urgente qualificação da atenção ao parto e redução da morbimortalidade materna e neonatal no Brasil, documento construído por dezenas de entidades que atuam na defesa dos direitos das mulheres, da saúde pública e da humanização do parto. O manifesto foi entregue a representantes do governo federal e apresenta propostas concretas para uma reforma obstétrica no Brasil, com foco na valorização das enfermeiras obstétricas e obstetrizes, na redução das cesáreas desnecessárias e no combate à violência obstétrica. Para entender melhor os caminhos propostos, os desafios enfrentados e as possibilidades de transformação, conversamos agora com a vice-presidenta da Associação Brasileira de Obstetrizes e Enfermeiros Obstetras, a ABENFO Nacional, Elisiane Bonfim. Seja muito bem-vinda, Elisiane. Bom, então eu gostaria de agradecer inicialmente a ABEM, né, por essa oportunidade, uma das entidades, inclusive, né, que fez adesão, realizou a adesão a esse manifesto tão importante. E agradecer em nome da nossa presidente, da Luciane Dávila, né, que infelizmente por outras agendas não pôde estar nessa entrevista hoje. E agradecer também à presidente ABEM, em nome dessa presidenta, Jacinta Sena, né, que tem sido aí uma parceira nessa temática das políticas voltadas para as mulheres. Então, muito obrigada pela oportunidade. Elisiane, você podia explicar para quem está nos assistindo sobre o manifesto? Quem são as entidades que assinam, para quem ele foi entregue e quais os objetivos do manifesto? Bem, esse manifesto, então, ele inicialmente é um chamado à ação, né? Uma denúncia sobre essas altas taxas de mortalidade materna no Brasil que persistem aí ao longo dos anos, né? Isso claramente é um grave problema de saúde pública e uma violação dos direitos humanos das mulheres. E para agravar ainda mais a situação, são mortes evitáveis em 92% dos casos, né? Então, de cada 10 mulheres que morrem, 9 a gente poderia ter prevenido essa morte. E o manifesto ele foi elaborado o ano passado, em alusão ao Dia Internacional de Prevenção da Mortalidade Materna, que é o dia 28 de maio, e foi um documento que foi produzido numa parceria entre a Rede Feminista de Saúde e a ABENFO, né? E aí, inicialmente, né, outras entidades, 5 entidades, a Rede de Humanização pelo Parto Nascimento, a REUNA, a Articulação de Mulheres Negras, a União Brasileira de Mulheres, né? Então, elas já assinaram e foi esse primeiro movimento. E aí nós entregamos esse manifesto ao Ministério da Saúde, naquela época, encaminhamos para o CONAS, para o CONASEMES e para o Conselho Nacional de Saúde. E aí, desde então, né, outras entidades foram se agregando, né, foram manifestando interesse em aderir, e esse manifesto ele foi ganhando força para esse movimento. Então, ele é um manifesto que ele foi direcionado para o governo brasileiro, né, especialmente para o Ministério da Saúde e para o Conselho Nacional de Saúde, e o principal objetivo dele é exigir uma mudança efetiva no modelo de atenção obstétrica no Brasil, que há décadas, né, vem se mostrando inadequado, não atende o que a ciência preconiza, o que as recomendações internacionais preconizam, e a gente não tem melhorado indicadores. Então, basicamente, nesse manifesto, a gente propõe a implementação dos 10 passos para o cuidado obstétrico para a redução da mortalidade materna, que foi um documento inicialmente elaborado pela Fiocruz, pelo Instituto Fernandes Figueira, e que foi ratificado pela Benfo e pela Febrasgo também, né? Então, a gente tem essa configuração, esse contexto aí do manifesto. E Elisiane, quais são os objetivos dessa proposta de uma reforma obstétrica no Brasil? Por que ela é considerada tão urgente? Então, a principal proposta da reforma obstétrica, né, é transformar esse modelo de atenção, que atualmente ele é médico-centrado, é hospitalocêntrico, né, voltado, centrado em hospitais de maternidades de grande porte, né, intervencionista. O Brasil tem aí quase 60%
de taxas de cesárea, né? Então, muito além do que é recomendado. E assistência ao parto, ela é permeada por intervenções, por práticas que são proscritas, né, da assistência obstétrica, e a gente tem pouquíssima efetividade de práticas que são recomendadas. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem uma ausência de boas práticas, a gente tem um excesso de intervenção, né? Então, basicamente, o objetivo dessa reforma obstétrica é adequar o que a assistência que acontece no Brasil, os cuidados do que acontece às mulheres no Brasil, as recomendações da Organização Mundial de Saúde, da Confederação Internacional de Midwives, do UNFPA, né, que tem recomendado as boas práticas. Aí, desde 96, a OMS tem trabalhado com boas práticas, né, e a gente ainda não conseguiu atingir isso no Brasil. Então, esse manifesto vem como uma forma, né, de exigir que se coloque em prática o que se recomenda como boas práticas e que já acontece em países com bons indicadores maternos e infantis, né? Por isso que a gente, inclusive, usa o termo de reforma obstétrica, porque a gente já teve dois movimentos anteriores aqui no Brasil, a reforma sanitária, aí na final da década de 70, início de 80, que culminou com o SUS e que mudou completamente o nosso forma de organização do sistema de saúde, e a reforma psiquiátrica, né, depois que mudou o modelo de atendimento à saúde mental. Mas na atenção obstétrica a gente ainda está precisando fazer essa migração de modelo. Então, esse é o principal objetivo. E aí, quando a gente olha para os números aqui do Brasil, por exemplo, a gente vê aí nos últimos quinquênios, a gente analisou desde 90 e não houve uma redução efetiva de mortalidade materna. E quando a gente olha para os números e a gente pensa aqui na nossa realidade, né, a gente tem tido em torno de 9.100 óbitos a cada 5 anos, óbitos maternos. Não estou nem falando do óbitos de óbitos de crianças, né, de recém-nascidos, de fetos. Estou falando só do óbito materno. Isso vai dar, é como se no Brasil, a cada ano, 10 aviões lotados de mulheres caíssem e a gente não consegue, né, mudar essa realidade. Então, esses números, eles trágicos, né, são absolutamente trágicos, eles continuam acontecendo e as gestantes continuam morrendo das mesmas causas que elas morriam na década de 90. Né? Então, assim, não mudou. O que a gente teve foi uma acentuação aí no período da pandemia que mostrou, né, todas as nossas inadequações de cuidado, né, o que a gente precisa atualizar de atenção obstétrica no Brasil. E aí esse manifesto, então, vem com esse chamamento, né, das entidades, tanto do movimento de humanização do parto, sociedades científicas, conselhos de classe, movimento de mulheres, né, como um chamado mesmo ao governo brasileiro para que essa realidade mude e para que as evidências, o que se recomenda internacionalmente, que funciona muito bem em outros países, seja de fato implementado aqui no Brasil. Você acredita que os cursos de graduação em enfermagem, eles estão preparando boas profissionais, adequadamente os profissionais para esse modelo centrado em boas práticas no parto? Na sua opinião, o que que precisaria mudar? Bem, com certeza que não estão preparando, tá? Nem os cursos de graduação em enfermagem e nem os cursos de graduação em medicina. Mas a gente também, em compensação, tem um direcionamento no Brasil que a assistência ao parto, né, seja feita pelo especialista. Então, pela enfermeira especialista em enfermagem obstétrica e pelo médico especialista em ginecologia e obstetrícia. Né? Então, assim, a gente precisa realmente dessa presença do especialista. Estou falando assim, num cenário ideal de da gente ter o especialista, mas quando a gente fala da graduação, né, em geral, a gente vê que a grande formação dos enfermeiros obstetras e dos enfermeiros generalistas e dos médicos generalistas hoje acontece nos hospitais de ensino ou nas maternidades de ensino. E essas maternidades normalmente são serviços voltados para o atendimento do alto risco. Então, tanto o profissional médico quanto o profissional enfermeiro que atua dentro desses serviços, ele vê aquela paciente que tem uma determinada situação de risco gestacional e que precisa de alguns cuidados diferentes, né? Dentro de uma lógica que é
tem um protocolo de serviço, um protocolo institucional. Então, assim, isso representa em torno de 20% das mulheres, né? Porque 80% das gestações acontece de maneira fisiológica. Só que os profissionais em formação, eles não têm acesso a essa fisiologia, né? Eles se formam atendendo apenas ao risco, ao alto risco. Então, isso a gente precisa mudar. Né? Uma das coisas que a gente tem defendido é que nas maternidades escola, no serviço escola, a gente tenha centros de parto normal intra-hospitalar, com uma filosofia, né, voltada para a fisiologia, e não só a questão dos pacientes, das pacientes de alto risco. Então, acho que isso a gente também precisa estruturar no Brasil, essa rede de formação, para que tenha-se sim o aprendizado no alto risco, mas também tenha-se o aprendizado dentro de um contexto de fisiologia, vendo o parto como um evento de vida, né, que é o que é a grande filosofia de formação da enfermagem obstétrica. Então, acho que é isso que precisa mudar, né? Incorporar uma abordagem na formação que valorize a fisiologia do parto e principalmente o protagonismo da mulher, né, dentro do seu parto, né? De discutir um plano de parto com ela, de discutir cada uma das ações que precisam ser tomadas para que ela também participe do processo de decisão, né? Então, e eu acho que ampliar essa formação também para dentro dos centros de parto normal, né? Principalmente da enfermagem obstétrica, então ter realmente esses serviços como centros de formação, né? E eu acho que essa formação ela precisa principalmente valorizar o trabalho em equipe, né? De entender o que é o papel da enfermagem obstétrica, o que é o papel do profissional médico, do fisioterapeuta, da doula. Então a gente precisa de uma formação realmente diferente. E você acha que isso está relacionado? Como que isso se relaciona ao alto número de cesáreas que acontece no país, que o manifesto também aponta isso como uma questão, um desafio, um problema crônico? E na sua visão e na visão do que está escrito no manifesto, quais são as medidas concretas que podem ser adotadas para enfrentar essa epidemia de cesáreas? Bem, então eu acho que essa é uma pergunta difícil, né? Entre todas porque assim são várias ações, não é uma ação específica para você mudar todo um cenário que está estabelecido. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente pensar, né, realmente na implementação dos 10 passos do cuidado obstétrico para a redução de mortalidade materna. Lá tem um dos passos é a redução, né, de cesárea desnecessária. E para isso, a gente precisa garantir que a assistência ao parto ela seja realmente baseada em evidências e centrada na mulher. Porque hoje, muitas mulheres, quando a gente pergunta para a população em geral o que vem à mente quando fala de parto normal, e muitas pessoas me respondem medo, dor, violência, desrespeito, né? E isso não pode acontecer. Porque se a mulher ela não tem autonomia dentro de um processo, ela vai se sentir assustada. E aí ela vai optar por uma outra alternativa que às vezes acaba, naquele momento, ela entende como mais segura. E a gente sabe que a segurança do parto normal é muito superior à segurança da cesárea. Mas, né, para uma mulher que não tem autonomia ou para uma situação, por exemplo, aqui das mulheres que moram em cidades do interior, pequenas, e que dependem de todo um transporte para chegar a uma maternidade, que às vezes é 200, 300 quilômetros de distância, e que ela vai depender de uma ambulância para levar ela, né? Esperar que a ambulância do município esteja no local, para quando ela entrar em trabalho de parto, ela poder ser transportada. Então, tudo isso são fatores que geram ansiedade, né? Porque se a ambulância não estiver lá, e se eu tiver o bebê na estrada e o bebê precisar de um apoio que não tem? E aí, então, assim, geram várias e a mulher acaba por optar por uma cesárea agendada, né? Então, acho que essa questão da rede é muito importante também, ter uma rede acessível, considerar, né, valorizar o plano de parto da mulher, aquilo que ela deseja para o parto dela dentro das condições de segurança, né? Conversando com elas, com boa orientação, conversar com as mulheres sobre os riscos e os benefícios, né, da via de parto,
riscos e benefícios da cesárea, riscos e benefícios de um parto fisiológico, né? Indicar, né? E aí a gente ter o cuidado com essas indicações de parto operatório somente para aquelas mulheres que realmente precisam, né? Porque a gente não é contra a cesárea, a gente acha que a gente acredita que cesárea salva vidas, mas a cesárea ela precisa ter uma indicação criteriosa. E o que a gente tem visto no Brasil hoje é o contrário, é uma epidemia de cesáreas com indicações que não são indicações recomendadas pela literatura, inclusive com manifestações políticas aí de leis para cesárea a pedido a partir de 39, 40 semanas, e também a questão da própria mídia, né, do próprio modelo, né, do que a população entende por segurança do parto. A gente fica muito preocupado com quando a gente vê, por exemplo, qualquer desfecho ruim de um parto dentro do modelo humanizado, a gente tem toda uma cobertura da mídia. E todos os dias a gente falou, né? São 10 aviões que caem por ano de mulheres e a gente não tem a mídia falando sobre isso. E aí acaba passando para a população uma desinformação de que o parto humanizado é perigoso quando a gente sabe que o risco da cesárea ele chega a ser 3 a 5 vezes maior de morte em relação ao parto normal. Então, acho que tudo isso, né, está dentro de um pacote que precisa ser pensado aí junto com as entidades, junto com as sociedades científicas, junto com o governo, né, com as políticas, porque assim são N ações para a gente sair dessa bola de neve que a gente está aí em relação à cesárea. Mas eu acho que entre tudo isso, as campanhas, né, educativas para a população também são essenciais. Então, a gente, além de toda a questão de organização de serviço, de formação, de mudar o modelo de atenção, do cuidado centrado na mulher, campanha de educação em saúde nas mídias, né? Orientando, explicando o que é um parto normal, quais são os benefícios, quais são os riscos, quais são os benefícios, quais são os riscos da cesárea, de modo, né, verídico, né, baseado em evidências, nas recomendações. Eu acho que isso é extremamente importante. E Elisiane, o manifesto, ele propõe a criação de um programa nacional mais enfermeiras obstetras obstetrizes. E o que você acha que isso representaria para a qualidade da assistência obstétrica no Brasil? Então, a criação do Programa Nacional Mais Enfermeiras Obstétricas e Obstetrizes representaria um avanço significativo para a qualidade da assistência obstétrica aqui no Brasil. Esse programa seria para ampliação de investimentos na formação, né, para um número adequado e suficiente das profissionais, que a gente já falou aqui anteriormente sobre o déficit, nos próximos anos, fazendo aí uma previsão de médio e longo prazo, né? E assim como priorizar e otimizar a participação dessas profissionais nos serviços, tanto de atenção ao parto, quanto de pré-natal de alto risco, quanto de planejamento reprodutivo, principalmente voltado para o acesso das mulheres aos LARCs, né, os métodos de longa permanência. E aí esse programa, ele então, para além da formação, né, dessa ampliação da formação, ele também necessita, ele propõe que as políticas sejam indutoras da inserção das enfermeiras obstétricas e obstetrizes nos serviços, né, no sistema de saúde, no serviço de assistência ao parto, pré-natal de alto risco e de planejamento reprodutivo, como eu já falei. Só que isso seria por meio de uma exigência das portarias de que quando você for habilitar um serviço de assistência ao parto, na equipe desse serviço tem que estar enfermeira obstétrica, né? Tem que estar obstetriz. Porque hoje, normalmente, a gente tem, para habilitação de serviços, uma sugestão de equipe, e aí tem lá o médico obstetra, o médico neonatologista, e a enfermeira, ela tem assim, enfermeira generalista, a gente não tem a necessidade da especialista. Então, isso é uma coisa que a gente propõe também, né, dentro dessa proposta do Programa Nacional Mais Enfermeiras Obstetras e Obstetrizes, né, e a gente entende que esse investimento ele melhoraria não só os resultados de saúde materna e neonatal, mas ele também capacitaria e estimular a autonomia das mulheres. Porque se você tem enfermeira obstetra em todos esses serviços, né? E aí a gente está falando do alto risco, mas a gente está falando principalmente do baixo risco, né? Que dentro da oferta de serviço a gente tem centros de parto normal ou maternidade de risco habitual, isso a gente precisa
construir com o Ministério da Saúde, como é que seria essa nomenclatura, mas o importante seria o quê? Que a gente tivesse uma equipe, né, dentro de um serviço com uma determinada área de adscrição, que atendesse um determinado número de UBSs, por exemplo, né, e que essas enfermeiras obstetras, elas atuariam na integração, né, no vínculo entre a atenção primária em saúde e os serviços de assistência ao parto, sejam eles de baixo risco ou serviços de alta para gestações de alto risco. Né? Então, a gente entende também que melhoraria esse vínculo entre a atenção especializada do alto risco e o serviço de atenção primária em saúde. E aí, a gente vê isso, né? Inclusive sendo hoje estimulado pela OMS, né? Que está aí com um programa mundial de aceleração, né? De cuidado liderado por parteiras a nível mundial. Então, assim, o Brasil entraria dentro de um movimento, né? Que tem sido também trabalhado de forma internacional pela OMS. Então, assim, a gente entende que é um programa que ele é viável. O Brasil está aí com mais especialistas, né? Então a gente está falando simplesmente da ampliação para além da categoria médica de uma especialidade que é a enfermagem obstétrica, que é extremamente necessária para o Brasil. E a gente entende que esse escopo, né, de práticas da saúde sexual e reprodutiva, a enfermagem obstétrica pode atuar em mais de 90%. Os estudos mostram isso, a OMS diz isso, né, que a saúde sexual e reprodutiva, os cuidados em saúde sexual e reprodutiva, mais de 90% deles poderiam ser executados por midwives, né, ou por enfermeiras obstetras e obstetrizes bem formadas dentro de um sistema integrado, dentro de um sistema multiprofissional. Então, a gente acredita muito que esse seja um caminho viável, né? Então, a gente está com essa proposta aí já tem 2 anos para o Ministério da Saúde. E agora a gente já ganhou, então, mais esse reforço da OMS propondo também a ferramenta, né, do Dia Mundial da Saúde esse ano, né, também que teve como pauta a questão da saúde materno-infantil. Então, eu acho que eu estou confiante que nós tenhamos aí sucesso nessa caminhada. Dentro disso que você acabou de trazer, desse diálogo necessário para mais especialistas, quais outras políticas públicas você acha que deveriam ser priorizadas pelo Ministério da Saúde nos próximos anos, agora e nos próximos anos, para garantir a efetivação da reforma e a diminuição dessa mortalidade, materna e neonatal? Bom, então, assim, acho que para essa efetivação da reforma obstétrica no Brasil, primeira coisa, né, é o investimento na formação e na contratação, na inserção dentro do sistema de saúde de enfermeiras obstétricas e obstetrizes, né, a gente já falou aí da necessidade, e, e dentro da rede, né, tanto elas precisam estar nos serviços de assistência ao parto, né, precisa ter enfermeira obstetra, precisa ter obstetriz, mas também dentro da EMULT, né, que são as equipes, né, de apoio à estratégia de saúde da família. A gente não entende que tem que ter especialista na atenção primária em saúde como equipe mínima. Então, acho que isso é um ponto bem importante que a gente precisa deixar claro, que o que a gente não propõe enfermagem obstétrica, enfermeira obstetra dentro da equipe mínima da estratégia de saúde da família, não é isso. Mas a gente entende que em serviços de referência, por exemplo, serviço de referência para a saúde sexual e reprodutiva, a gente poderia ter ambulatórios, né, que poderiam estar juntos também de serviços de assistência ao parto de baixo risco, para inserção de LARCs, para planejamento reprodutivo pós-evento obstétrico. Então, assim, a gente entende nesse local, tá? Uma outra coisa também que eu acho que é super importante é a revisão e atualização das diretrizes de assistência ao parto e nascimento no Brasil, né? A gente está com as diretrizes aí de 2017, a gente já teve uma atualização da OMS em 2018, então acho que esse também é um outro ponto que precisa ser visto. Um destaque que eu trago também é o monitoramento rigoroso, né, dos indicadores de assistência ao parto, de mortalidade materna e neonatal, mas não do jeito que a gente faz hoje, porque a gente tem o SINAM, a gente tem o SIM, a gente tem sistemas de informação, mas esses sistemas de informação, eles não são acessíveis para a população.
Eu costumo dizer que hoje você quer ir num restaurante, você sabe quantas estrelas tem teu restaurante ali, porque as ferramentas digitais elas te dão quantas estrelas, nota 4,5, nota 4,3. Você compra um produto aí pelos sites, né, de compra virtual, você tem avaliação do produto e você vai ter seu filho num serviço e você não tem acesso à avaliação daquele serviço. Então, acho que isso é uma coisa assim super importante que a gente tem que ter o Ministério precisa criar um índice, né? Do jeito que criava, acho que a gente lembra aí da pandemia que a gente tinha o índice lá para dizer se estava crítica a situação de ocupação dos leitos hospitalares, né? Então, acho que assim que é super possível a gente ter um monitoramento por serviço de boas práticas, de intervenções, avaliado pelas mulheres, que hoje assim é super fácil você ter um QR Code lá para a mulher dizer se ela teve direito a acompanhante, se ela recebeu alimentação, se ela teve suporte contínuo, se foi ofertado um método não farmacológico de alívio da dor, ou se ela teve a negação, né, de ter o direito ao acompanhante. Então, assim, isso é possível a mulher preencher sim ou não num formulário, e esse formulário ser carregado para um sistema, e esse sistema gerar um índice para que qualquer pessoa que vá procurar aquele serviço, ele saiba quais são os indicadores daquele serviço de uma maneira fácil, de fácil compreensão pela população. Acho que isso é um ponto, assim, para mim, que é muito importante, né, essa avaliação do serviço pela própria usuária do serviço. A implementação dos 10 passos, né, acho que fortalecer, o Ministério tem trabalhado nessa implementação nos estados, com apoiadores, mas acho que a gente precisa desse fortalecimento. O fortalecimento da própria atenção primária em saúde, né? A gente sabe que a adequação do pré-natal aí está em torno de 20% no Brasil, né? E cai para 16% quando a gente fala da vinculação entre o serviço de atenção primária e o serviço de assistência ao parto. Então, acho que isso também é um ponto que precisa ser debatido. O combate, né, à violência obstétrica, então acho que você está trabalhando com campanha de educação, né, tanto para os profissionais quanto para as próprias usuárias, então isso é um ponto importante. E principalmente financiamento adequado, né, porque a gente sabe que todas essas ações dependem de financiamento. Então a gente precisa ter a saúde da mulher como prioridade, né, e realmente investir em saúde da mulher. E aí a enfermagem obstétrica, né, é igual, eu costumo às vezes refletir que a gente volta na atenção obstétrica para a década de 90, quando a Schreiber fazia os estudos, né, nos Estados Unidos, mostrando que era muito mais custo-efetivo você investir em atenção primária do que você investir em alta complexidade, que se tinha melhores resultados com menor custo. E é o que a gente está falando hoje em relação a investir em enfermagem obstétrica, em enfermeiras obstétricas e obstetrizes. O que se mostra nos estudos é que é mais efetivo, né? Que tem um custo menor com resultados melhores. Então, acho que essa é assim, uma síntese das políticas, eu acho que seria isso. A atuação das parteiras tradicionais também é mencionada no manifesto. Como é que a Abenfo avalia a integração desses saberes no sistema de saúde? Bom, então, eu acho que o primeiro ponto para a gente destacar aqui é que a Benfo, ela reconhece, né, a importância cultural das parteiras tradicionais no Brasil. Quando a gente vai para a região norte, por exemplo, né, a gente consegue ter uma dimensão da importância das parteiras tradicionais dentro dessa região. Né? A gente tem os povos ancestrais, a gente tem os povos tradicionais e o acesso que eles têm são as parteiras. E o cuidado, né? Cada etnia, eles têm costumes diferentes, eles têm hábitos diferentes, e as parteiras tradicionais estão integradas, né, a esses costumes, a esses hábitos. Então, eu acho que a gente precisa de uma integração entre a enfermagem obstétrica, entre essas parteiras, né, tentando trabalhar as duas filosofias de cuidado. Né? A gente sabe que a cultura, que o cuidado cultural, ele é passado de geração em geração, e eu costumo dizer, a humanidade está aqui, né? As parteiras, elas foram citadas na Bíblia, lá na pré-história, né? Lá no antes de Cristo, da Bíblia, a gente já tem relato de parteiras, e a gente tem as profissões da saúde de ontem, né? Quando a gente faz essa analogia de linha do tempo, assim, então, assim, a gente tem toda uma trajetória de cuidados com as parteiras que a gente precisa respeitar. E hoje a gente tem também um outro avanço, que é o avanço científico, né? E que a gente pode também estar dentro
da filosofia de cuidado delas, incorporando, né, alguns outros cuidados, como, por exemplo, a questão da sepsia, né, dos materiais para um corte de cordão, por exemplo. Então, assim, eu acho que essa integração de cuidado, né, que a gente envolve aí diálogo e colaboração entre a enfermagem obstétrica e as parteiras, né, de repente capacitação e apoio, e aí a capacitação e apoio dos dois lados, tá, gente? Porque a gente passa, mas a gente também aprende muito, né? Precisa aprender muito com as parteiras, porque são elas que conhecem a comunidade, elas que têm o respeito, né, das mulheres daquela comunidade, e acho que principalmente reconhecer, né, essa diversidade cultural que o Brasil tem, né, quando a gente vai, eu tive a oportunidade de ir para Roraima em 2024, para o distrito, para o Distrito Yanomami, e só dentro do Distrito Yanomami, gente, são várias etnias, com várias crenças, com vários comportamentos diferentes em relação ao parto. Então, assim, a gente reconhecer essa diversidade cultural, é, não tem como você desvalorizar o papel das parteiras, né? E aí eu acho que realmente precisa dessa integração entre o que é tradicional, o que é científico e muito diálogo, muito respeito aí das duas partes. Excelente. Eu acho que a geração mais nova talvez tenha uma consciência maior sobre isso, pelo menos é o que eu observo, assim, a juventude também tá. Mas você observa isso, eu quero saber como que os estudantes e os docentes de enfermagem, eles podem se engajar na luta pela reforma obstétrica e na valorização da atuação obstétrica na enfermagem. Então, Lívia, agora você chegou num ponto que eu não sei se a gente concorda, não, viu? Porque, assim, olhando para nossa história, e aí voltando um pouquinho aqui para a reforma sanitária, né? O movimento de reforma sanitária foi um movimento muito forte aí na final da década de 70, início de 80, até a criação do SUS aí em 88, né? Mas a gente sabe que os movimentos estudantis eram extremamente acirrados na época, eles eram extremamente atuantes, a sociedade civil era muito atuante, o controle social muito atuante, e eu não sei, eu tenho a sensação de que a gente perdeu um pouco disso no caminho, tá? Então, assim, eu acho que isso a gente precisa resgatar e a gente precisa buscar, porque a gente teve toda uma construção, né, um ganho de ter saúde reconhecida enquanto direito no Brasil, de ter um sistema de saúde que foi construído a partir de um movimento, né, da sociedade civil, envolvendo os estudantes, envolvendo profissionais da saúde. Então, assim, eu acho que a gente precisa resgatar e incentivar isso. Do ponto de vista da enfermagem em si, eu também tenho a percepção de que a gente precisa trabalhar muito a nossa liderança política. Não política partidária, mas política enquanto líderes de uma equipe de saúde, política de construir políticas públicas, independente se você está lá no Ministério da Saúde ou se você está atuando numa comunidade ribeirinha, por exemplo. Né? Então, o enfermeiro ele precisa se reconhecer como líder, como um agente de mudança. Né? E para que a gente faça isso, a primeira coisa que a gente precisa buscar conhecimento e evidências, né? Então, o que eu acho que a gente, enquanto docente, né? E aí eu me coloco no lugar de docente, de professora também, a gente precisa estimular para que os estudantes eles busquem, né, esse conhecimento histórico, busquem entender como é que as políticas públicas são construídas, né, de que elas não caem do céu, existe sempre um movimento, né, para que elas aconteçam. Os docentes precisam também, né, estar sempre atualizando o seu currículo e principalmente em relação às questões de liderança e de advocacy, né? Eu acho que a questão da defesa de humanização do parto, ela é muito intrínseca, né, intrincada entre a enfermagem obstétrica e outros movimentos. Então, acho que conhecer a história desse movimento, conhecer como é que a gente tem trabalhado aí, né, desde o final da década de 70 com os movimentos feministas, e aí a gente passa por toda uma construção de política pública. Acho que isso também precisa ter esse conhecimento. E aí, para ter esse conhecimento, precisa participar, né, das entidades, precisa participar do movimento.
Eu acho que assim, uma oportunidade para os alunos são estágios. A BEM tem aberto alguns editais nas suas seccionais para bolsistas, né? Então, acho que essa é uma oportunidade de estar participando, estar se aproximando do movimento. Os próprios projetos de extensão e de pesquisa nas graduações, né? Produção científica, né? E eu acho que prioritário o engajamento em entidades de classe. A BEM, né, eu acho que é a grande mãe de todas as entidades de classe na enfermagem, mas eu acho que conhecer, né, tanto a categoria de enfermagem ou uma das especialidades da enfermagem por dentro da entidade de classe, como desde participação estudantil ou depois de formado também está participando das reuniões, das discussões, tudo isso contribui. Elisiane, muitas das entidades que assinaram o manifesto são movimentos de mulheres negras que denunciam esse cenário há décadas. Qual é a relação entre raça e mortalidade materna? Então, eu acho que essa é uma pergunta extremamente necessária para o nosso contexto, porque a mortalidade materna, né, entre as mulheres negras, ela é 2 vezes maior do que a mortalidade materna entre as brancas. Inclusive, a própria Rede Aline, né, que é a rede de assistência à gestação, parto e puerpério, ela tem esse nome em função da morte de uma materna de uma mulher negra, né, da periferia. E então, quando a gente traz essa questão, né, desse recorte da raça, da etnia, a gente percebe que realmente as mulheres negras elas têm uma vulnerabilidade maior e as mulheres indígenas têm uma vulnerabilidade maior ainda. As pesquisas têm mostrado que as mulheres negras. Né? Então, assim, a gente tem um desafio aí gigante, né, para enfrentamento dessa situação. E acho que o que os estudos mostram é que a gente tem, por exemplo, vários fatores, né, várias disparidades que podem estar justificando essa desproporção, como, por exemplo, o acesso desigual, né, aos serviços de saúde, assistência pré-natal, principalmente uma assistência pré-natal de qualidade. Então, a gente sabe que as mulheres negras, né, principalmente as pretas e pardas, elas têm um menor acesso a consultas pré-natal adequada. E aí, quando ela não tem o pré-natal adequado, isso vai dificultar o diagnóstico, né, tanto de complicações da própria gravidez ou de condições de saúde que ela já tinha antes e que podem ser agravadas pela gestação. Essas mulheres, normalmente, elas têm menos orientações e menos vínculo com as maternidades, né, de referência, o serviço onde elas atuam. Isso tanto por conta do racismo obstétrico, porque as pesquisas mostram aí que as mulheres negras, por exemplo, recebem menos oferta de métodos não farmacológicos de alívio da dor do que as mulheres brancas. Então, existe um racismo institucional velado, né, e esse racismo compromete o vínculo, né, compromete a comunicação dessas mulheres com o serviço, né, para além de toda uma questão dos outros determinantes de saúde, né, tipo as condições de moradia. A gente sabe que a população negra no Brasil é uma população, em geral, com menos condições socioeconômicas, né, então a questão da moradia, a questão do transporte, a questão do próprio trabalho mesmo, de maneira informal e não tem um vínculo formal para poder, por exemplo, ter um repouso quando necessário. Então, uma série de questões aí que precisam ser enfrentadas, né? A população indígena, para além dessas questões, ainda tem a questão do preconceito cultural, né? Que às vezes as pessoas, os profissionais de saúde não compreendem o modo daquela mulher, né, que chega num hospital e que não está acostumada com aquele protocolo, que não consegue ser acolhida de maneira adequada por conta de toda uma normativa de serviço. Então, assim, são várias causas, né, dessa iniquidade, mas que geram como resultado um dobro de mortes de mulheres negras, né, e entre as mulheres indígenas é maior ainda do que as próprias mulheres negras. E isso a gente está falando de alguns dados que a gente tem, mas a gente sabe que ainda tem uma subnotificação muito importante, né, principalmente entre as mulheres indígenas.
Então, quando a gente fala da reforma obstétrica, né, de estar essas enfermeiras obstétricas mais próximas da população para trabalhar com essa vinculação, né, também é dentro dessa perspectiva, né, de proximidade, de respeito a cultural, de, né, trabalhar com enfermeiras negras de preferência também. A gente sabe que a enfermagem obstétrica tem um quantitativo muito grande de mulheres negras também, então tudo isso facilita, né, essa interseção, né, esse trabalho colaborativo em parceria com as mulheres e centrado nas mulheres. Muito obrigada, Elisiane. Um abraço. Obrigada a você, obrigada.